Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, o podcast onde contar histórias e empreender viram bons negócios. Eu sou Eduardo Bora, contador, host desse podcast. E hoje tenho aqui ao meu lado Marconi Vidal, que é empresário, CEO da Conline. Marconi, seja bem-vindo aos nossos episódios do Contas e Contos. Bom, boa noite, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Hoje, do outro lado da mesa, né, tendo a oportunidade de, enfim, conversar com um grande amigo aí que quase que o irmão que a vida me deu, né? Quase que um dos grandes conselheiros que eu tenho, eu diria. Coach. É um coach. Eu já falei para ele, tu tem que arrumar algum problema para ti, para eu te ajudar, porque só vem de cá o problema e ele me traz a solução. Tá? Bom, vou deixar aqui tu ler o nome do nosso convidado. Antes de, então, anunciar o nosso convidado especial desta noite, quero agradecer a Icavi Contabilidade, que é a apoiadora deste podcast. A Icavi Contabilidade está há 47 anos no mercado contábil, atuando com diversos segmentos de empresas, assim como prestadores de serviços, indústria e comércio. E hoje também temos uma outra apoiadora, que é a Conline, né? Então, ninguém melhor para falar um pouquinho mais da Conline que o Marconi. Marconi, fica à vontade aí e anuncie também a Conline como apoiadora deste episódio de hoje. Bom, a Conline é um agente de carga, localizado em Itajaí. Tenho também escritórios em São Paulo, Santos, Curitiba. Trabalhamos, logicamente, no ramo logístico, né? Frete marítimo, aéreo, rodoviário. Enfim, estamos à disposição lá para qualquer eventual necessidade dos nossos clientes. Um dos locais mais bonitos ali de Itajaí, né? Que tem uma vista muito linda e vale a pena conhecer, tomar um cafezinho lá com o Marconi. É isso, Marconi? E o café está caro, mas a gente faz questão que vão lá tomar. Sabe por que o café está caro, né? Por quê? Depois que inventaram o livro lá, Café com Deus, o preço subiu, tá? Antes era mais barato. Marconi, então faça as honras da casa e apresente o nosso convidado ilustre da noite de hoje. Bom, como já previamente informado, hoje a gente está aqui com o Jailson, né, que vai contar um pouco aí da história dele. Tem bastante história, é um cara de muito sucesso, é um irmão, como eu falei, que a vida me deu e guardo ele no coração com muito carinho. Com a palavra do nosso amigo Jailson. Pois vamos lá, né? Aqui falar de ti, né, Marconi? O Marconi é uma pessoa que a gente se conheceu há muito tempo atrás, né? Quando ele... Só não vai falar onde, né? Que às vezes não, pode eu posso até falar, foi no escritório da MSC, não, vai ver. O nosso conhecimento foi mais tranquilo. Uma fase mais calma. Isso, bem, quase parando, quase na aposentadoria já. E realmente é um cara especial, né? E quando ele fala que pergunta, eu tenho a resposta para ele, não. Na verdade, quem tem a resposta está dentro dele sempre, né? Sim. A gente só, de alguma forma ou de outra, conversando, explora isso com ele e, na verdade, quem tem a solução sempre é quem tem o problema, né? É isso aí, hein, Marconi? E o Edu também, né, Edu? A gente se conhece há algum tempo aí, cara. Isso aí. O Marconi te elogia demais. E vou dizer, a primeira vez que eu participo de uma entrevista, né? Então a gente fica... Fica tranquilo, vai ser... O Marconi vai pegar leve aí, Marconi. Vamos pegar leve, né, Marconi? Pode deixar que vai ser bem mais fácil que outras oportunidades. Não, não, tranquilo. Vamos tentar fluir bem e que sirva de exemplo para a gurizada que está vindo aí, né? Exatamente. Ô, Gilson, pode contar um pouquinho da tua trajetória profissional? Como é que surgiu essa brilhante trajetória? Hoje a gente trabalha no ramo imobiliário, né? Mas eu saí de casa com 13 anos de idade e trabalhava na Samarco, agência marítima. Comex. Saudosismo Samarco, né? Porque a agência era muito forte, né? Sim. Então, depois dali eu fui trabalhar na DG, Agenciamento Marítimo, que era uma empresa de Santos. E um belo dia, o pai do amigo meu me convidou para trabalhar com ações de telefone. Eu disse, mas eu não sei nem dar bom dia direito, mas hoje sou meio envergonhado, pode não parecer, mas sou meio... E ele falou, não, mas tu leva jeito, tal, vamos junto. Aí eu fui. Aí eu peguei uma praça em Brusque, ali eu me dei muito bem, e depois fui a São Paulo. Aí em São Paulo deu tudo errado. E eu pensei, se eu acertei Brusque, se eu acertar São Paulo, eu volto milionário, né? Porque aqui tem 100 mil habitantes, lá tem 20 milhões. Se eu vender meia no semáforo, vender R$1 cada meia, eu ganhei 20 milhões num dia. Posso voltar para casa? Voltei, mas voltei sem nada. E nesse sem nada, eu também não tinha escolaridade, tinha só a 8ª série. O pai do amigo meu que tinha imobiliária falou, quiser um lugar para ir trabalhar, vai lá comigo, cara. Só que é o seguinte, eu abro um dia, outro dia não abro, eu sou aposentado. Então eu falei, cara, só queria um lugar para mim sair de casa e ter para onde ir. E assim entrei no ramo imobiliário. Aí foi apaixonante. Venda é apaixonante, né? Sim. Então, ele começou a pé, saiu história
Como de todo mundo, acho que começa de alguma forma assim, meia trágica no final dá certo. Dá certo, né? Ô, Jair, sem entregar a tua idade de fato, mas em que ano era mais ou menos que tu iniciou a tua jornada no ramo imobiliário, então? 20 anos, mais ou menos. Com 18, 19 para 20 anos. E tu podes... Tem 47, sim. bebê. E tu podes relatar um pouquinho dessa tua trajetória ao longo desse tempo? Como que era o mercado imobiliário lá atrás, na tua essência, quando tu iniciou, na tua pouca experiência e para hoje, né, que a gente vê um boom, uma grande evolução? Bom, o fluxo de caixa financeiro era bem restrito, né? Porque tu imagina, financiar um imóvel era quase incomum isso daí, né? Você tinha a Caixa Econômica Federal, os outros bancos trabalham muito pouco. E, claro, os imóveis eram mais baratos, só como não tinha financiamento, era recurso próprio e também não tinha esse parcelamento 100, 120 vezes, como às vezes a construtora faz direto, né? Então era um mercado bem restrito, mas eu me lembro do meu primeiro ano, eu vendi 24 imóveis, cara, em 12 meses. Poxa. A pé. Depois eu consegui comprar um Voyage, aí o dono da imobiliária tinha uma Kombi, mas eu era mais guerreiro. Eu digo para ti assim, que eu só desistia quando eu falei, já comprei, já gastei, mas não sobrou nada. Eu ainda perguntava, não sobrou nada. Então quem sabe para a próxima, né? Sim. Então, e hoje não, hoje tem a facilidade, né? Tem a internet que ajuda para quem sabe mexer, tem qualquer banco telefone financia, também, né? A questão tudo na comunicação, mão, né? Tanto que não se vê mais escritório, telefone fixo. Exatamente. Nem sei mais onde é que a outra vez que eu dei o telefone fixo. Hoje é tudo rede social, né? Isso aí. Então, quem navega bem nisso tem muita vantagem no quesito, né? Como profissão, eu sempre brinco, né? Eu acho a melhor profissão do mundo, né? Porque um lugar onde um analfabeto ganha, que nem eu ganhava 5% da venda de um imóvel, tá, tem que vender. Mas se tu bater de porta em porta muito, tu consegue extrair negócio. Ser persistente no caso, né? Venda é isso aí. Todo mundo trabalha com todo mundo se vende, né? Sim. Uns sabem, mais, outro menos, exatamente, mas no final do dia é venda que está valendo, né? Mas tu passou também, como tu bem falaste no início, pelo Comex. Tu vê alguma semelhança do ramo imobiliário que tu trouxe lá do teu tempo de Comex? O que te auxiliou? Tem algo semelhante que tu disse, não, isso me ajudou muito no que eu sou hoje. Tu tem alguma história? Eu trabalhei com um pessoal da antiga, né? Imagina, eu tinha 14 anos de idade na Samarco e os vendedores lá, que era o Maneca, essa turma toda. Me lembro que venda sempre me chamou a atenção, embora eu não soubesse que um dia eu ia trabalhar com isso. Porque meu sonho, na verdade, era ser despachante aduaneiro. Que na época escolheu bem, Marconi. A mudança. É uma grande escola. É uma grande escola. Não, que na época tinha o Faustão, se lembra? Sim. Da Mafa, né? Sim, famoso. Isso, ele era muito grande na época. Eu olhava aquilo, cara, como é que eu posso ser despachante aduaneiro? Outro fazia o curso, outro ficava 2 anos no Ciscomex com a carteirinha de alguém, né? Sim, exatamente. E eu me lembro que o pessoal queria sair, cara, eu lanço para ti, daqui eu lanço BL, eu lanço. Tu seria o ajudante de despachante. Isso aí. E, enfim, aí as coisas tomaram outro rumo, né? Mas o que eu vi de coincidência da época para agora, realmente é a persistência, né? E eu sempre digo a sorte. Eu sempre tive muita sorte na vida, muita sorte. A vida para mim, embora pareça difícil pela idade que eu saí de casa, mas foi muito simples, sabe? Foi muito fácil. Muito fácil. Eu não me lembro assim, mas tu passou fome? Cara, eu quase. A comida foi restrita em alguma época da minha vida. Tu morou em algum lugar ruim? Morei. Mas nunca fiquei sem teto, nunca tive que dormir na rua. Embora, quando eu saí de casa, eu pensei que eu ia ter que dormir na rua. Encontrei um conhecido meu, não dormi na rua. E dali foi muito fácil, assim, as decisões que eu tive que tomar. Então, eu não sei se foi mérito, mas eu acho que foi mais o homem lá em cima que olhou para mim e disse, eu vou te ajudar de alguma forma. A gente falando de despachante, né? É uma grande escola realmente, sabe? Acho que os grandes profissionais do nosso ramo, do Comex hoje, sabe? Eles estão nesse braço do Comex. Quando eu posso contratar alguém, assim, não temos ninguém com experiência no ramo do agenciamento. O despacho, para mim, é um... eu sempre digo, quando eu trabalhava em marido, tu via assim que era problema todo dia. Nunca é o mesmo. Né? Tu imagina, tu mexe com o despachante, mexe com receita, com ego do importador, com prazo, com câmbio, vocês também, mas o cara tem aquela imensidão que tem que resolver tudo. Parte tributária tem também bastante. Aí fica no porto, a culpa é dele. Sim. Paga demurge, a culpa é dele. Exatamente. Então é o grande culpado, né? Então esse cara, acho que ele vem com uma bagagem dizendo assim, cara, eu estou aqui para resolver o que tem para resolver. Vem preparado para o ramo, para qualquer outro ramo, sabe? O despachante realmente é uma grande escola.
E a parte de galpões logísticos, que também hoje tu atua, né, isso eu Jailson? bastante. O que tu pode contar para nós desse ramo? Essa mudou bastante. E até antes, puxando essa pergunta do Marconi, o porquê ir para esse segmento dentro do ramo imobiliário? Porque eu tive imobiliária, né, grande, e a gente sempre vendeu muito apartamento. Mas eu sempre gostei da concorrência quando ela é assim, ó, cara, o cara é tão bom ou melhor do que você. Tu tem que se esforçar para pegar o cara ou pelo menos brigar com ele, né? E tu vê no mundo da corretagem, o pessoal às vezes eles aliviam um pouco e não vão buscar tanto conhecimento. É uma pena, sabe? Porque tu lida com dinheiro, lida com sonho de família, muita coisa englobada nisso aqui, tem que saber o que está fazendo, né? E o que eu vi? Quando eu vi que começou a saturar no apartamento, eu disse, cara, eu já, vai na construtora, a construtora já está vendendo direto, não está me sentindo valorizado pela venda de apartamento. Embora eu vendesse bastante, ganhava bastante dinheiro, mas eu falei, cara, eu vou para São Paulo. Enche os olhos. Eu vou para São Paulo, eu quero algo mais, cara. Eu peguei um ônibus aqui, cheguei lá em São Paulo, eu sempre olhava muito o site, né? Olhei, fui bater na maior imobiliária do mundo. O cara faturava 2,4 bi de dólar, uma imobiliária. Então, tu imagina isso no mundo. Gigante. Enorme, gigante. Para Brasil mesmo? Capital aberto na Bolsa. Lembro que bati lá. O nome dele é Pedro Candreva. Aí eu falei, cara, peguei um galpãozinho que tinha para vender aqui, eu vou lá oferecer para ele, né? Porque esse cara deve ter cliente. Porque eu sempre achei que São Paulo era um mundo à parte, né? De fato né? E eu me lembro que eu cheguei lá, pedi para falar com ele, me recebeu. Falei, não, sou lá de Itajaí, tal. Aí ele falou, o que tens aí? Não, tem esse galpão aqui. Eu me lembro que na época, cara, era 12 milhões o preço do galpão. Já era muito dinheiro, né? Na época. Aí ele falou, cara, gostei de ti, vou te ajudar. Faz o seguinte, chamou o secretário, dá o telefone do fulano aqui para o Jailson. Eu falei, tá, depois a gente divide a comissão. Ele falou, não, fica só para ti isso aí, cara, nem precisa dessa comissão, eu nem posso vender isso aí. Eu falei, o quê? Não pode vender 12 milhões? Não, só posso vender de 20 para cima. Caramba. O que o cara era esse? Eu disse, cara, é isso que eu quero para mim. É esse. 20? Achei. Aí eu falei para ele assim, mas tem alguma, tem de 20 assim? Não, de 20 eu já nem quero, eu quero de 60. Aí ele mostrou um book da Atos Schindler, 60 milhões. Eu disse, cara, é esse mundo aí que eu quero entrar. Daí eu vi que lá tu tinha que se adaptar, aprender a falar. Eu não aprendi a falar muito bem, eu falo muito mal, mas tu se vestir, cultura, tu tinha que buscar o conhecimento. E isso, para mim, sempre motivava. Daí eu comecei a voltar mais vezes lá, né? E ele sempre me recebendo. Cara, vai em tal lugar também, vai lá conhecer. Aí eu comecei a pegar. E daí pro galpão eu fui por quê? Chegava aqui em Itajaí, tu ia falar com o empresário, porque quem investe é o empresário. Né? E no galpão, se o cara está bem, ele quer aluguel. Então ele vai comprar um imóvel para alocar. E se ele está mal, ele quer vender. E alguém vai estar bem para comprar. Eu pensei, cara, é esse mercado que eu quero. Sim. Então tu vai falar com o empresário, é uma conversa gostosa, né? Sim. Nunca é o mesmo. Ele vai falar, como é que está o mercado dele, e eu gosto de conhecer o mercado. Vamos falar, eu tenho uma indústria, vou conhecer a tua indústria. Então ali eu me apaixonei, vi que os contatos eram bons, o mercado tinha muita carência, tanto que Itajaí, eu comecei na 101 para te ver, R$1,80 metro quadrado de terreno. Sim. Hoje estamos falando de 1.500. Olha que loucura. Diferença. Hoje é parte para estacionamento. Isso, né? Aí o que eu fiz? Eu mapeei a cidade inteira praticamente, dos terrenos que tinham, e comecei a bater de porta em porta. Só que daí muitos não acreditavam, né? Porque realmente era uma lacuna muito difícil. Do para 101 não tinha nada, só tinha pasto e gado. Sim. Mas eu falava para eles, cara, de um lado é rio, a cidade não cresce, do outro lado é BR, São Vicente, isso vai explodir. Será que ninguém enxerga? Aí com muito custo vendia um, vendia outro. Trabalho de formiguinha mais. Só que quando eu mapeei aquilo, que daí os caras se antenaram para aquilo, aí... Então foi nesse momento que tu viu a tua virada? Foi nesse momento que eu vi a minha virada. Dinheiro eu ganhava bastante, com um apartamento, sabe? Sim. Só que a guinada cultural e realização pessoal foi nessa parte quando veio a parte industrial. Sem dúvida. Hoje isso até, talvez muito dessa tua alavancada no teu segmento se dá pelo fato como a nossa economia, a nossa cidade, o nosso estado se comportou, né? Hoje a gente tem empresas em virtude de benefícios fiscais acabaram vindo para o nosso estado, muito para o nosso território. Se instalaram aqui. Né? Em Itajaí, a gente tem Porto, uma logística teoricamente boa comparado com outros locais, e também a parte do e-commerce, né? Tu concordas com isso, que de fato isso também agregou você a ser quem você é em virtude de todos esses benefícios que a gente acaba tendo? No meu mercado, principalmente, né? Tu imagina assim que o benefício fiscal
como um todo para o Estado, a gente pensa que não, mas às vezes paga pouco. Mas a nossa cidade tem uma vantagem, ela é mão de obra na veia, ela não é industrial. Você pega a cidade de indústria, meia dúzia que é o dono da indústria que vai ganhar, o resto é assalariado. Sim. Eu sempre falei, pessoal, nós temos uma cidade maravilhosa que é a prestação de serviço. Cada container que o Marconi traz, ele tem o ganho dele, tem o ganho da contabilidade, tem o despachante doaneiro, tem da butuca, acho que é esse o nome, né? Que busca o container, tem do cara que põe em cima, advogado. Olha só o que isso movimenta. Sim. E cada um ganha bem. Sim. Uma pontinha menos o contador, tá? Isso vamos ser sinceros aqui. Esse que é o que mais ganha. Esse é o que mais ganha, só que o que mais ganha é o que menos gasta. Por isso não aparece. Que menos gasta, é verdade. Não aparece muito. E eu vi isso aí, cara, isso aqui é totalmente próspero, né? Isso, não tenha dúvida. E com o benefício aí foi para botar o ponto, a cereja no bolo, digamos, né? Sim. E agora temos um desafio, né? Que eu acho que vocês também conhecem mais do que eu, que é o final do benefício, né? Isso, reforma tributária também, né? E o e-commerce que tu perguntou, voltando um pouquinho ali, isso a nível de Brasil é o que sustentou o armazém. A nível de Brasil, tem cidades em Minas que vivem do e-commerce. Ela foi criada por causa do benefício fiscal. Isso, em Minas. Minas, que está a 100 km de São Paulo. Tu imagina que o cara desce em Santos, leva o container lá, só tira, bota no outro caminhão e volta. Pelo benefício fiscal. De planejamento tributário. Isso. Então, e aqui não foi diferente. Hoje parece que semana passada entregaram, eu até nem sabia, acho que é informação bacana, para o Mercado Livre 30 mil metros quadrados em Itajaí. E quase ninguém se fala, né? Sim. São muito fortes em São Paulo, me parece. Muito, né? muito. O e-commerce como tu falei, o que sustentou a alavancagem de galpão nível de Brasil foi o e-commerce. Até esse ponto aqui que tu falou da tua fala, o Marconi já havia comentado comigo, né, que a gente aqui é a capital nacional dos prestadores de serviços, principalmente no agenciamento de carro, né? As melhores mãos de obra estão aqui, né, Marconi? É uma coisa que tu sempre fala para mim, particularmente, né? Eu considero o Itajaí como o pai da matéria no ramo de, logístico. Sem dúvida. Nossa mão de obra é muito boa, muito especializada, até em virtude de todo o ecossistema que existe aqui, sabe? Isso. A quantidade de portos que nós temos, né? O que eu escuto falar muito, Marconi, que eu acho que tu também é a porta de entrada, como eu também sou no armazém, digamos, o cara vem aqui, montar uma operação logística, ele vai ter que procurar alguém, né? O que eu escuto falar muito são os elogios de porto. Em matéria de porto, a gente é bem servido, os funcionários são muito bons. Em termos de receita federal, embora a gente pense que, isso aí será que não endurece, isso, aquilo, eles elogiam um monte, falou, cara, eu estou aqui porque ninguém me aguenta, a gente quer uma coisa séria e aqui realmente o pessoal é sério. Sim. Mão de obra, como tu falou, é qualificada de trabalho, todo mundo se ajuda e quer resolver, e a cidade entendeu, e o jovem também entendeu, que o futuro dele está ligado a isso. Sim. Sabe? Porque às vezes tu vai no lugar e o cara senta e cruza o braço, né? Não precisa fazer mais nada, o movimento me empurra. Sim. Aqui ele entendeu, tem cara que está vindo de fora, está ganhando muito dinheiro aqui. Por quê? O cara só arregaçou a manga e quer trabalhar só. Isso o jovem entendeu aqui. Então, tu vê, um ramo do Marconi mesmo, disparou assim, grandes jovens com muito capital financeiro, intelectual, empresas crescentes. Vai ver, uma empresa do Marconi, quantos funcionários tem lá hoje, Marconi? Estou com 85 funcionários. Imagina, ontem, eu me lembro quando começou. Sim. Aliás, quando do início do projeto Conline, eu procurei Jailson, e com ele eu comentei, falei, rapaz, aconteceu algo, enfim, a minha história com a MSC terminou. O Jailson falou, foi o primeiro cara a me falar, abre uma empresa, tu tem um nome relativamente conhecido na cidade. Vem que tá quentinho, é fácil. Exatamente. Porque ele não conta um detalhe, né? O cara só conta a cachaça, o tombo ele não conta, né? Eu não sabia quanto é que ele tinha saído da MSC. Eu pensei que era bastante grana, por isso que eu falei isso. Se eu soubesse que era aquilo ali, eu falava, não, fica em casa e fazer outra coisa, cara. Então o Jailson foi... Vamos pegar o pão? Tá louco? Não dava. Mas um apartamento, rapaz. Juntamente com a minha esposa também falou, vamos, falei, vamos, mas o Jailson talvez tenha sido realmente o primeiro que falou, pode abrir que certamente vai acontecer. Eu poderia estar muito melhor se ele tivesse entrado como meu sócio, sabe? Mas não dei tanta sorte. Não, mas é o que eu sempre digo, né? Na minha vida, como se diz, foi muito simples. Nada acontece por acaso. E quando tu é uma pessoa boa, cara, teu coração é bom, não é possível o universo não conspirar e não cooperar para te se dar bem. Sim. Tu olhava para o Marconi, tudo, eu me lembro da MSC, ele já tinha um alto cargo na MSC e sempre tratou todo mundo igual. Não tinha como um cara desse estar errado. Né? Então eu digo assim, comigo não foi diferente. Às vezes falta só uma palavra amiga e um empurrão naquela hora. Cara, estou quase indo, vou ou não vou? Sim. Talvez se eu falasse para ele, cara, pensa bem, não vai. Tenta arrumar outro emprego.
talvez não tivesse ido. Mas o que ele queria ouvir naquele momento, o peito dele, o coração dele, a garra dele, é alguém falando, vai. Ah, não tinha como dar errado. Burro fui eu que não entrei de sócio com ele. Aí, depois de... Agora é muito caro para ficar. Agora não dá mais, agora tá caro. Aí depois de já ter iniciado a Conline, né, não tinha carro, né, o carro que eu usava era da ex-empresa. O Gilson foi lá me visitar, acho que já tinha uns 4 ou 5 funcionários. O Gilson foi lá me visitar, daí tomou um café comigo ali, eu acompanhei ele até a porta na saída, né? E ele estava com uma Fiat Toro. Isso. Aí eu falei, rapaz, que belo carro, hein? Para quem estava a pé, né? Falei, ele, que carro que tu tá, Marconi? Eu falei, não estou com carro nenhum. Semana que vem eu vou trazer um carro para ti aqui. Aí eu falei, já isso, né? Dá uma semana o Gilson aparece com uma BMW. Eu nunca... Branca, linda. Nunca tive uma BMW, né? Eu falei, isso aí, é teu. Agora vamos só entrar nos números aqui, sabe? Então, até nisso, sabe? Você ajudou. São pessoas que... A gente precisa disso. Pessoas que te apoiem, que te ajudem. É muito fácil depois que, eventualmente, tu já conseguiu algo, alguém fala, não, parabéns. Mas o apoiar, quando acreditar. do início, o acreditar é para poucos, e ele foi um cara que acreditou muito em mim. Eu acho que esse é o barato do mundo, sabe, pessoal? Quando tu é ajudado e quando tu pode ajudar alguém. Exato. E quando tu ajuda alguém que ela quer ser ajudada, cara, aí é o ciclo perfeito, né? Aí não tem. Aí acontece. Aí acontece. Aconteceu com ele. Então, às vezes, eu penso, Gilson, o que eu posso fazer? Uma coisa fala, o que eu posso, Gilson? Tem alguma coisa que eu posso fazer por ti? Cara, faz por alguém que está do teu lado, que se esse cara decolar, é mais um mundo melhor que a gente vai ter. Para mim, para ti, para o teu filho, para todo mundo, cara. Com certeza. Sabe que às vezes tu ajuda as pessoas por algum motivo, não é nem que ela não queira, ou é incapacidade, ou não crê nela mesmo, né? Ou não crê algo superior. Mas o Marconi foi muito simples, estava na cara que ele ia decolar e só faltava aquele empurrãozinho, né? Então foi isso que a gente ajudou a fazer só. Ô Gilson, hoje o teu segmento, né? Tu atua onde? Precisamente, especificamente Itajaí, Balneário, ou tem outros locais que tu também praticamente Itajaí. Cheguei em São Paulo, atuei em São Paulo, mas hoje basicamente Itajaí, por quê? Porque Itajaí já é uma cidade cheia de multitarefas, né? Se tu querer abraçar o mundo, e eu sou assim, eu tenho um problema, eu gosto de eu resolver as coisas, eu atender, para ter certeza que vai sair bem feito. Sim. Me lembro que a gente vendia ali, cara, 40, 50 imóveis no mês e eu lia todos os contratos. Eu discutia em mesa, todos os contratos discutia. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu falei, cara, não estou fazendo mais nada para mim, estou só lendo o contrato e cuidando administrativamente. E para quem trabalha com vendas, ficar no lado da cadeira é muito importante tu saber esse lado. Tanto que eu fiquei 2 anos atrás de uma cadeira para entender como é que funciona. Até para poder cobrar alguém, né? Uhum. Mas tinha uma trava. Tinha uma trava, Então, quando eu queria mesmo estar na linha de frente da mesa. Sabe? Então, mais ou menos. Venda está no sangue, quero. E é mais simples também, né? Venda é mais gostoso, toma café, tu bate papo, só escuta coisa boa, né? E quando dá certo, ganha um dinheirinho ainda, tu imagina? É verdade. E sobre decisões, Gilson, qual foi assim a decisão que tu acha que não? A Conessa foi uma decisão muito difícil, mas foi através dela que eu fiz a minha história. Foi quando eu saí de casa, Marconi. De fato, sabe? A minha mãe sofreu muito, né? Mas essa decisão, eu na época, por isso eu digo, a vida para mim, cara, acho que, sei lá, eu devo ter feito muita coisa boa se tem outra vida, na outra vida, porque nessa ele me deu tudo que eu pedi. Tu tinha quantos anos? 13 anos. Com 13 anos. E me lembro bem o dia, assim, como é que foi. E tu imagina, tu vê o tua mãe olhando, chorando, tu com literalmente uma mochilinha nas costas, eu vinha passar Marco, na frente do porto, eu não tinha pra onde, estava chorando. E o ratinho que faleceu, eu brincava na casa dele, porque era a casa da avó dele, eu brincava com o primo dele lá. E ele me viu desde pequenininho. Ele era 10 anos mais velho que eu trabalhava no rebocador. Ele falou, magrinho, que eu era muito magrinho, né? É pena, né? E ele falou, cara, tá chorando, o que aconteceu? Tal. Ele estava indo para o porto, ele trabalhava 12, folgava 24. Sim. Eu falei, cara, discuti lá em casa, estou saindo de casa tal. Não, vai dormir, né? Nem sei. Não, faz o seguinte, lá em casa tem um quartinho, tem uma cama e tem uma marandela. Bota as coisinhas lá, amanhã tu vê o que tu vai fazer, cara. Bota uma banha, tem um banheiro lá atrás, fora de casa, e a sala é meu quarto. Tem outro quartinho lá, fica naquele quartinho então, o tempo que tu quiser. Tu imagina, onde é que vai acontecer na vida? Mas na época tu não entende, tu sai meio assim, chocado com o mundo, né? Mas hoje eu entendo, aquilo fez toda a diferença na minha vida, sabe? Toda a diferença, eu acho. Naquele momento, sem eu saber, como outro momento também, sem saber, eu fiz a coisa certa, mas a decisão foi tomada e eu não quis mais voltar atrás. Ali eu senti que eu amadureci muito rápido. Sim. Hoje eu não quero isso para meus filhos, nunca. Meu filho tem 11 anos.
Imagina daqui 2 anos sair de Pois casa. essa era a pergunta que eu ia fazer, né? Poxa, vocês hoje, né, iriam permitir isso, né? O Marconi também é pai. Por um motivo. Eu quero que ele seja criança. Pai com 17 anos, cara, seja criança. Com 18, tem responsável, seja criança, cara. Porque esse tempo não vai mais voltar. Para mim não voltou. Sim. Tem que aproveitar, né? As fases da nossa vida já assim, ser todas Não muito que tu bem quer aproveitar aproveitadas. agora tá ficando doido. Não é isso, cara. É que eu acho que eu seria um cara mais feliz, eu tinha possibilidade de sorrir mais se eu tivesse brincado mais. E a gente se completa quando vê os nossos filhos tendo algo que a gente não É teve, isso né? aí. Quando a gente consegue possibilitar para eles, né? Isso Vivenciarem mesmo. algumas coisas, né? É. Tem um momento que fica meio complicado. Esse dia eu falei pro meu filho, Ainda vamos bem. no Bem. Beto Carreiro. Ele, pai, Bem. a Disney é mais legal. Eu falei, a régua tá alta, filho. Vamos ter que dar uma baixada nessa tua régua aí, difícil, tá? isso que é um desafio, né? Eu sempre brinco para meus filhos, ó, tem que esse dia ela perguntou, pai, nós estamos indo viajar, eu guardei um dinheirinho para comprar um celular, meus filhos não têm celular, né? Não vou dar celular para ti, filha. Então um iPad para o Kumon, tá? iPad pode. A gente foi para o Paraguai e falou, tem R$650, pai, guarda para mim? Eu falei, guardo. Mas o dinheiro do ralo? Eu perguntei para ela, o ralo, o que é o ralo, pai? Senta aqui, pai, para explicar para vocês o que é o ralo. Pega R$50 e fica para cada um. Quer tomar um sorvete? Não precisa pedir para ninguém. Você é para gastar com sorvete, com bala, com o que tu quiser. Esse é o ralo. O ralo do pai é taco de golfe. Se o pai soubesse jogar bem, eu não importa o preço, eu ia pagar para jogar. Mas o pai jogar mal, mesmo assim, ainda continua gastando com esse troço aqui. Então tem que gastar alguma coisinha no que tu gasta, senão a vida não vai valer a pena, minha filha, nem quando tu é criança. A gente tem que fazer eles aprenderem. Esse dia minha O esposa valor, comentou. isso aí, pronto. A minha esposa comentou algum short que ela provavelmente deve ter visto em alguma rede social, onde acho que o pai tinha um restaurante, né? Isso era fora do Brasil. E ele chamou o filho e falou assim, olha, tem que limpar o banheiro que está tudo sujo. Se tu limpar o banheiro, eu te dou $10. O filho na hora, né? Foi lá, correu, limpou o banheiro todo, depois voltou. Pai, terminei. Falei, obrigado. Tá, pai, o dinheiro? Não tem dinheiro. Isso aí é pra tu ver como tem gente ruim nesse mundo. Não dá para confiar. Tu não pode confiar em tudo que te fala, sabe? Então a gente tem que também dar o caminho, né? Não, sem Eu dúvida. já ia fazer diferente. Eu já ia, ó, tem 10 mais 5 é meu imposto. Aqui é contador, já Pois comecinho. imagina, já quer treinar. Mas é bem isso, é difícil tu passar isso para eles, sabe? Eu me lembro que eu tratei de 700 porcos, cara. Hoje tu pergunta, tu gosta de bicho? Cara, eu não odeio, mas eu para ter cachorro em casa nem quero, que eu lembro do porquinho que eu tinha que cuidar, cara, já dava uma raiva, sabe? Então esse é um trauma que eu tinha. Por que eu não gosto de cachorro, né? Todo mundo quer ter um cachorro. Eu tenho em casa, mas não dou muita bola para ele, né? Porque o cara falou disso, lá, tu cuidava 700 porcos, como é que vai ter bichinho de estimação? Não dá, né? Mas passar essa lição para o filho é que não é fácil. A gente não teve. E tu não passa o que tu não aprendeu, né, Marconi? Tu pode ver, dificilmente tu consegue passar o que tu não aprendeu. Então, por muito tempo, cara, eu peguei dificuldade de falar eu te amo, essas coisas assim, que é simples, né? Oi, tu olha, cara, como é que o cara não fala todo dia? Eu tinha uma certa trava porque eu não tive isso. E quebrar esse ciclo, né? Olha, mas é muito difícil, cara. Eu li muito livro para poder quebrar isso. Muito. Ainda leio, sabe? É uma questão também, acho que meio que cultural nossa, né? Acho que a geração dos nossos pais, eles eram mais secos. Isso. Muito provavelmente os nossos filhos, eles vão ter uma outra forma de tratamento. Tu não ganhou. Tu sabe a importância que é isso, mas tu não ganhou, na verdade. Como é que tu passa um negócio que tu nunca tivesse? Sim, meu pai militar. Meu pai era policial militar, né? Era mais difícil doce ainda. de pessoa, era um né? doce de pessoa. Molezinha, hein? Então, eu acho Foi ele que falou R$10, né? Era contigo a história. Meu pai era militar, então realmente tinha era um pessoal mais fechado, né? Mas já eu entendo da mesma forma que os nossos filhos, eles vão ter uma consciência bem diferente em relação, né, aos filhos deles, né? E também o que mudou muito para mim, que eu acho que daí foi uma evolução muito forte, é que eu sempre tive amigo bem mais velho que eu. Meus amigos meu de convivência tem 68, 70 anos, 80. É o cara que eu convivo, assim. Experiência. Isso me amadureceu demais também, por outro lado, né? Sim. Mas tu erra menos, né? Porque a bagagem do cara que já errou é gigante, né? Já pega uma boa bagagem para não falhar em algum processo. Eu acho que era legal porque eles queriam a minha energia de 30 e eu queria a bagagem dele de 60, né? Então acho que dava certo. Um ajudava o outro. Nós completávamos, sabe? Eu acho que era isso, cara. E Jailson, falando um pouco agora, trazendo novamente para o Comex,
o nosso ramo, a gente escuta diariamente uma série de não, tu tem que ter, sabe, uma resiliência, sabe, muito grande. Como é que é o ramo imobiliário? Ele se assemelha a isso também? Compra, venda de... É um pouco diferente só porque aqui tu tens, no caso do Comex, tu recebe muito não, eu sempre brinco com todo mundo. Cara, se o cara que vende frete marítimo, se ele fosse corretor, nós estava tudo morto. Porque esse cara recebe 30 não num dia e ele não baixa a crista, ele vai para cima. Exatamente. Sabe? É. Eu acho isso fora do comum. Tu perguntar para qualquer corretor que trabalhou comigo, ele vai dizer, eu sempre falou isso mesmo, cara. Se pegasse um cara do frete para ser corretor e o cara quisesse vir com garra, porque é difícil. A veia dele, quando pega o mosquito pica, é difícil de tu sair do ramo dele. Tu não consegue tirar o cara, é muito difícil. Tu tira engenheiro, tira tu, mas o do Comex tu não consegue tirar o cara. Mas o nosso não é diferente, só que nós temos um porém, né? A gente lida com o sonho da pessoa, então é mais fácil tu conduzir, digamos, né? Mas tu lembra que tem um cara pedindo tanto e o outro querendo oferecer tanto, né? Guerra da carne. E tu está no meio. E não é uma briga, não posso falar que é uma briga, né? Mas nos Estados Unidos funciona diferente, né? O comprador contrata um corretor e o vendedor contrata outro. Eles não se vejam, eles se veem só no final. Então um fica escondendo o jogo para o outro aqui, tentando matar, um querendo pedir mais, o outro querendo pagar menos, né? Sim. Porque eu sempre brinco para todo mundo, cara, é meio desleal. Se o cara atrai a mulher está com raiva. Então eu sei que ela vai queimar o imóvel para se ver livre do desgraçado. É mais ou menos, eu falei, cara, isso tá meio injusto esse negócio, está muito fácil para mim, né, o corretor. Mas a gente levou muito não antigamente, né? Hoje, como tu falei, está mais a rede social, o cara já busca, quando tu cutuca a rede social, porque o interesse tem, né? E o ramo imobiliário tem uma vantagem, todo mundo quer saber, né? Como é que está e como é que é um termômetro muito forte. Especulação. Porque a maior fortuna do mundo foi feita em ramo imobiliário. Se um cara se mexer, ele só guardou um terreno. Ele não se mexeu, a propriedade valorizou tanto que ele ficou milionário. Né? Temos casos aqui em Balneário Camboriú, tu pega um terreno ali que é 100 mil reais um metro quadrado. Se o cara tem uma casinha que ele nunca fez nada, hoje o filho tem um patrimônio de 30, 40, 50 milhões. Sim. Com liquidez. Então o ramo imobiliário é um ramo assim, que chama muita atenção até de quem não vai comprar, mas quer saber o que está acontecendo, porque é um termômetro muito grande do mercado. Né? E Jailson, o profissional Jailson, qual que é a rotina dele? Logo cedo, por exemplo, falando de mim, eu sempre gosto de acompanhar, logicamente, as notícias do Comex, olho o LinkedIn, procuro informações sobre o nosso ramo. O imobiliário, como é que ele funciona? Eu, por muito tempo, Marconi, quando a gente começou a história na Beira Rio ali, eu não tinha condições de pagar a faxineira nem fazer café, mas eu sempre tive um sonho, tomar café lendo o jornal. Eu sei por que para mim, eu acho que é por causa de São Paulo, aquele era um sonho, assim, cara, eu me realizo com esse troço aqui. Parece que eu sou o cara mais importante do mundo, sabe? Então, meu ritual hoje mudou muito, claro, né? Mas antigamente era assim, eu acordava tipo 5 horas da manhã, tomava um banho, ia para o escritório, fazia uma faxina, e eu era o único assinante de valor econômico. Hoje é fácil falar, quando fala de valor econômico, mas na minha época só tinha eu. O cara vinha de Blumenau no Massaveiro com ar-condicionado me entregar. Caramba, que honra, hein? Cara, eu disse, eu chegava assim 10 horas da noite, 10 horas da manhã, porque ele tinha vindo de Blumenau, né? Sim. E eu falava para ele, cara, por que chega tarde? Não, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor então. Por que só o senhor que assina esse troço aqui, cara? eu venho de Blumenau trazer para ti, tu acha que tem que vir cedo ainda? Tem que ser 3 horas da manhã? Vamos chamar esse cara pro podcast dela. Vamos chamar esse rapaz aí. Cara, é só eu que assino? Então já é só o senhor que assina. Mas eu também nunca gostei de notícia triste. Eu nunca gostei nem de dar nem de receber notícia triste. Então, o valor econômico, a pior notícia que eu sempre li era aquela, né? Esse era meu mantra. Acordar, limpar o escritório, fazer uma caneca de café e ler o jornal. Por quê? Embora seja do dia seguinte, mas eu lia, né? Porque o valor econômico, a pior notícia que eu vi ali era assim: Conline se ferrou em 2024. Não faça um corte disso. Não. Até é bom que faça. Se ferrou, por quê? Era para faturar 1 bi, faturou 998 milhões. Essa é a pior notícia que eu li ali. Eu não lia morte, não lia nada. Cara, eu disse, cara, se tá ruim pro cara faturando 998 milhões, o mundo tá uma maravilha. Aqui que eu vou ter que ler. Sim. Então eu sempre quis ler aquele tipo de jornal, porque não tinha sangue. Sim. Falei, cara, só tem notícia boa aqui. Um investiu, o outro tem que vender, mas mesmo assim na venda, a venda alta, sobrou alguma coisa para esse cara. Sim. Então esse era o meu ritual. Quando era acordar, vir para o pessoal limpar o escritório, tomar um café e 7h30 já está aberto. Porque eu também uma conta que eu fazia matemática, né? Meus concorrentes abriu 8h30, 9 horas. Falei, cara, se eu abrir uma conta redonda aqui, 7 horas da manhã, até as 9 de manhã eu estou 2 horas na frente do cara, né? E só que eles iam embora às 6 da tarde,
e eu ia embora 10, 11 horas da noite. Então eu estava por dia 5 horas na frente de cada um. Isso na semana, 25 horas. Isso no mês, 100 horas. Isso no ano, 1.200 horas. Eu disse, cara, Deus não pode ser tão ingrato, vai dar pro cara antes para mim, né? Sim. Porra, aí eu tô aqui antes, de tocar o telefone, eu vou atender. Esse é o segredo, né, Marconi? Eu acho que persistência, né? Persistência. Entendeu? Então, as decisões, quando eu falo que são fáceis, e de fato elas são fáceis. Eu não tive muita escolha. Tive que sair de casa. Não tive muita escolha. Tinha que chegar cedo, porque não tinha mulher para fazer café. Logo isso, eu era o primeiro a abrir. Como eu era solteiro, eu fui para casa para quê? Eu ficava ali. E eu me lembro que não tinha esse negócio de... Já tinha e-mail, claro, mas não tinha esse negócio de Instagram, essas coisas não existia, né? Rede social em si. Isso. E eu me lembro que eu falei assim, cara, é uma história assim que até... Tem um grande empresário de Jaraguá do Sul, e ele tem uma empresa muito grande, e eu queria chegar nele, né? Falei, cara, mas esse alemão é duro pra caramba, como é que eu vou achar? Mas eu pensei, o nome da empresa, tipo, um exemplo, né? Conline.com.br. Eu disse, tá, vou botar aqui então, m.vidal, @ a empresa. Aí voltava o e-mail, não foi entregue. Não foi entregue, não foi entregue. Um dia não voltou. Mas assim, ó, eu ficava assim, eu ficava daí mais 7 da noite, cara, até 1 hora da manhã. Tentando. Botava o meu site no Google, pesquisando direto, disse que aumentava, né? Eu não tinha dinheiro para pagar aqueles aumentos, eu tentava fazer de alguma forma. Acho que nunca funcionou também, mas enfim. Só que quando não voltou o e-mail do cara, assim, agora eu peguei na veia. Aí eu comecei a metralhar, né? Pau, todo dia era 10 e-mails para esse cara, oferecendo coisa. Aí um dia eu estava no escritório, mais 7 horas da noite, toco o telefone, né? Para ver como eu era persistente, cara. Aí tocou o telefone, eu não sei porque eu não atendi. Daqui a pouquinho eu fui no Bina, tinha Bina na época, você lembra do número? Olhei, retornei a ligação, né? Na portaria da empresa. A portaria da empresa, tal. Falei, cara, é o cara. Queria falar com fulano de tal. E o sotaque bem alemãozinho. Olha, ele acabou de sair daqui, mas ele fez uma ligação para o senhor. Só que o senhor não atendeu, ele já foi embora. Ele só pediu para te avisar para não mandar mais e-mail. Que ele não vai comprar nada. Não era esse o feedback que não existia na época, essa palavra. Mas, cara, eu falei... Aí eu pensei, cara, meus amigos sabem que eu fazia isso? Ele deve ter passado uma pegadinha para mim, né? Aí eu liguei para um amigo meu que trabalhava no Arroz Urbano na época. Ô, campeão, foi tu que ligou para mim, né? Não, Gelson. Realmente foi ele, cara. Mas assim, ó... Se ele te ligou, cara, considera privilegiado, porque esse cara não retorna para ninguém. Então tá bom. Que era ruim já ficou bom, né? Sim. Então vendo essa boa. Então, tamanho era a minha persistência, de eu fazer isso, era meu ritual. Trabalhava muito e, final do dia, ficava lá produzindo. Então, eu produzia, produzia 7, 8 horas depois do expediente, vivendo negócio. Então, não tem como não ficar bom nisso, né? Sim. Tem como. É verdade. O professor Jonas falou algo parecido aqui, né? Sobre o querer saber, o sabor de querer saber, de querer aprender. Tu não volta mais. Uma vez expandiu a tua cabeça... Espaço não volta mais, não é o mesmo espaço. Exato. Tu vai acumular alguma coisa e tu vai querer mais. Né? E tá tudo, a ferramenta está aí. Hoje tem a televisão, na minha época era livro, jornal. Então, acho que por isso que a minha persistência era tão grande em crescer e a sede de aprender era isso. Né? Mas uma história legal de São Paulo que esse meu amigo conta, né? Que, pô, mas eu ia de ônibus, imagina, né, cara? Sem grana, visitar os caras grandes, né? E na frente do Shopping Morumbi tem 3 hotéis, o Blue Tree, o Ibis, e tinha o Fórmula 1 lá no final, na final da Berrini. Aí eu ficava lá no Fórmula 1, né? Porque é o que o dinheirinho dava para ficar ali, né? Só que daí, porque eu ficava lá, cara? Eu marcava encontro, vamos sair para jantar hoje? Vamos. Que hora tu passa no hotel? Que hotel tu tá? Lá no Blue Tree. Porque era assim, era 100 metros. Eu passo lá 7 horas. Mas quando era 5 horas da tarde, eu sentava no sofá para não perder o cara, né? Porque se ele chega antes de mim e pergunta se eu estou ali... Não tem ninguém aqui com esse nome, né? Ferrou. Aí ele fala, pô, o hotelzão que tu fica, né, cara? Meu Deus, hoje eu tive piada em São Paulo, né? Mas na época era assim que dava, né? Vamos vender bem, né? Era um hotel bonito. Hoje o pessoal precisa dizer que é uma BMW que o pessoal precisa ter no teu ramo, né? Que é famoso, né? Isso aí. Hoje é BMW. Hoje tem que ter uma BMW. Ô, Jailson, e o que tu acha que para um corretor hoje de imóveis ter? O que ele precisa fazer para ele ser bem-sucedido, conquistar vendas? O que tu acha que é primordial? Estudo, cara. Estudo, perseverança. Eu sempre brinco, né? 2 entidades que... embora também é ruim, mas acho que não vai quebrar nunca. A Igreja Católica e o Exército, né? Disciplina e perseverança. Então, a disciplina é fundamental em qualquer atividade, sabe? E na nossa não é diferente. A disciplina, quando eu digo de tu acordar cedo, tu ter o ritual que o Marconi comentou, seja qual for, né? Se faz bem para ti, tens que ter. Sim. A melhora constante,
Eu acho que isso ainda falta bem menos, né? Hoje já tem mais corretor bem preparado, sabe? O mercado está evoluindo, eles estão sentindo isso. E então eles estão querendo melhorar e evoluir. Mas eu acho que o caminho é esse, cara. É leitura, evolução e aprendizado. Nunca parar de aprender. Nunca. Isso aí acho que é um segredo para vários segmentos também, né, Marconi? Sim, acho que sim. isso aí acho Mas que a gente parece pode... simples, Mas uma pequena fatia que faz. E tu não precisa ir muito longe para tu colher o aprender, ensinamentos. É isso aí. Sabe? Uma reunião que tu faz com a tua equipe no escritório, sabe? Tu aprende muito com eles. Não, Porque o fato de eu ser ali, ou você ser o dono do negócio, não quer dizer que você tem que saber o tudo do que acontece ali. muito pelo contrário. Sabe? Né? Porque se tu contratou pessoas, essas pessoas que têm que fazer, às vezes, que quisera sejam mais inteligentes do que você. Sim, sabe? E é deles que tu vai colher, eles vão aprender com você e você vai aprender com eles. Não, e assim, ó, e no mundo, né, hoje está tudo tão rápido que essa juventude está muito acelerada. É o imediatismo, né? Isso aí. Esse, se tem o único problema só é esse. Elas têm tudo na mão, chave, consciência, momento, Sim. que é muito importante. O momento que a gente vive hoje é um momento próspero. Né? Tu falar para o teu pai que antigamente tu ia ganhar 10 mil no mês, era uma loucura, não tinha como. Hoje, dificilmente, tu encontra mão de obra por menos de 4, 5 mil, é difícil. Embora o salário mínimo seja menor, mas tu não consegue. Sim. Não consegue nem viver com o salário mínimo, né? A verdade é essa. Então, é evolução, mas o imediatismo é que está atrapalhando um pouco a juventude. O cara que sabe esperar um pouquinho, Isso. ele voa. É, Tu já quer para sócio. Se tu vê que ele tem paciência de esperar um pouco, tu já quer ele para sócio. Sim. Eu acho que tu tem que começar no palco. Vai chegar um determinado momento em que tu vai ser plateia, tu vai bater palma para quem está fazendo bem feito o papel dele lá, sabe? E tu tem que saber mostrar esse equilíbrio. Quanto tempo tu trabalhou na MSC, Marconi? Bom, como agente da MSC e depois como gestor direto foram 17 anos. Aí o cara olha com online, marcou o sucesso que é hoje, né? Tu imagina, isso aí também. Não. Trabalhou lá atrás, pô. Sim. Ralou um monte para chegar onde está hoje. Para ter a bagagem para chegar aqui. Ainda não é fácil. Todo dia ele tem que se alimentar de alguma forma, Sim. de algum Porque conteúdo. senão o mercado também engole ele. É bem isso aí. E o nosso mercado, a exemplo do imobiliário, é muito agressivo. Né? Isso, muito. Tá louco dele, mas ainda. Ô Geilson, e quais foram os principais desafios, ou qual é o principal desafio que tu vê para o empreendedor hoje em dia? O que tu viu que tens mais dificuldade, ou que tu acha que as pessoas têm mais dificuldade para gerir um negócio em si, no teu ponto de vista? Hoje eu acho que, tipo assim, né, eu fui muito guiado por exemplo, né? Um pouco de mim assim, né? Olhar o cara que deu certo, querer conhecer essa pessoa e ela ter paciência de me explicar como é que aconteceu. De alguma forma te dá um gás isso, né? Pô, se alguém chegou, eu posso chegar também. E é pautável, tem acesso. Hoje eu acho um pouco mais difícil, sabe? Porque na minha época não tinha muito acesso a celular, essas coisas, então tu tinha que ir pessoalmente, né? Tu acabava, de uma forma, fazendo vínculo. E eu acho que hoje falta isso, falta vínculo, sabe? Nas pessoas. Isso é uma dificuldade que eu vejo de tu ter o acesso, para quem é muito jovem, onde tem que estar o acesso. Que é muito fácil, tu puxar uma ligação hoje, tu conseguir falar com alguém. Para ti é fácil, para o Marconi é fácil, para mim também é. Né? Embora, se tu ser bem persistente, em 5, 6 ligações, tu vai chegar onde tu quer, né? De alguma forma ou de outra. Mas o imediatismo não deixa. Então, e esse falta de falar no olho, no cara a cara, Sim. É que está complicando um pouco o sucesso e o relacionamento. E como empresário, qual o teu maior receio? Pô, Marconi, eu não sei nem se eu posso falar nisso, mas é uma coisa nova para mim, sabe? Crise financeira, como a gente está passando agora, o Brasil está passando, né, um negócio diferente de tudo, né? Mas eu digo, o financeiro nunca assustou, porque toda a vida foi assim. Tu sempre via, imagina, eu não peguei inflação, a gente não pegou. E a nossa geração viveu num período próspero de Brasil e de mundo, né? Sim. O nosso pai que pegou a inflação lá, que hoje era um dinheiro, amanhã já não valia mais nada. Isso. Hoje o dinheiro só troca de mão, ele não sai do mercado, ele só troca de mão. Benefícios de dinheiro, ele só troca de mão. Então, o que eu vejo no Brasil hoje, por exemplo, para mim, não é depressão a palavra certa, mas assim, é uma tristeza política, cara. Porque o resto se resolve, sabe? Mas muito conflitante como é que extremismo, muda, né? Como é que muda isso, sabe? Um país próspero, uma população
quer trabalhar, que quer empreender, né? Porque eu também não acredito que um pai tenha orgulho de ver ele bêbado. Meu filho vê bêbado e acha bonito. Não tem como isso aí. Não tem como. O cara não tem conhecimento suficiente para saber que isso não faz bem para ele nem para o filho. Eu quero acreditar nisso. Só quando o financeiro ou mercadológico, digamos, tu consegue ver um futuro. Cara, é tempo. Hoje está mal, amanhã o mercado volta, Sim. Tudo vai voltando. São ciclos, né? Pronto. Agora, o rumo que está se tomando politicamente é que eu não sei, sabe? Não diga de partido A, partido B, não estou falando disso. Eu acho que é o fanatismo, às vezes, talvez, não sei também. Mas está estranho. Tá. E eu, assim, ainda estou um pouco assustado porque eu não estou sabendo como lidar com isso. Tu fala com eu não vou viver para ver isso aí. Sim. Mas vai para esse caminho. Eu nunca vi disso. Então, até caminho, meu Deus, eu falei agora com um gigante empresário amigo meu de São Paulo, 79 anos, falou, eu nunca vi disso. Se ele nunca viu, vai, mas eu vou ficar. A tendência é que eu fique, a tendência é que meu filho fique. E isso me preocupa um pouco, sabe? Porque não adianta tu ter condições para viver bem no meio de quem está vivendo mal. Não é salutar, não é legal isso aí. Isso. O legal é que de uma forma, no seu tamanho, todo mundo vai bem. Mas é difícil. Mas a vida do cara eu não preciso andar de Mercedes. Eu ando com um carro mais simples, mas chego no mesmo lugar, já está bom para mim. Tem pessoa que vive bem assim, né? Eu admiro isso, sabe? De alguma forma, todo mundo viver na melhor harmonia possível. É difícil, mas a gente já teve momentos melhores, eu acho. Tá. Dado o receio, o que falta para o Jailson como empreendedor realizar? Pô, Marconi, eu acho que empreendedor... Vender um galpão para o Marconi, né? Não, isso eu vou vender. Isso já tá. O corretor que não escute, né? Tenho tudo para comprar, só não tenho dinheiro. Não, a vontade já basta, Marconi. Vontade já é mais de meio caminho andado. Já. Essa resposta já pede desconto nas entrelinhas. Marconi, sou bem sério, o meu maior desafio hoje é familiar, eu digo assim, não é que está ruim, eu digo assim, é criar filhos, cara. Isso me assusta um pouco, sabe? Eu até estou no processo agora de passar as empresas. Meu filho tem 11 anos, meu filho tem 10. Mas sucessão. Passa tudo para ele já. Estou nesse processo. Eles sabem o que tu faz? Sabe que eu sou vendedor, que eu trabalho com imóvel, mas ele acha que a mãe dele trabalha bem mais do que eu, né? Então, esse dia ela falou para mim, pô, pai... É que realmente quem manda mais é que... Não, mas esse dia até eu falei, cara, eles acham que eu estou aqui sem fazer nada, né? Porque ele falou, pai, a mãe está lá arrumando o quartinho. Por quê? Tu podia ir lá ajudar, né? Eu falei, mas eu estou deitado aqui lendo livro? Pois é, pô, ela já trabalha mais do que tu. Eu falei, ué, mas quem tu falou isso pra tu, cara? Famoso tapa na cara. Cara. Só porque ela fica mais no telefone do que eu, cara, que ela fica mais no telefone, eu já nem atendo mais. Mas isso me chamou a atenção, assim, né? Então eu tive uma reunião com os dois até e foi muito engraçado assim na mesa. Eu falei, tem um negócio para falar para vocês dois aqui e tal. Eu vou doar a minha empresa para vocês dois. A gente fala isso com uma criança de 10 e uma de 11. Aí eu falei, mas o que tem a ver, pai? Eu quero a empresa da mãe. A menina falou, né? Eu falei, tá bom, tua irmã fica a casa do pai, então. Fica a casa da tua mãe. E o mano fica aqui, que a da tua mãe tem pós-venda, tem tudo, né? Que é construtora, imagina o pepino que é, né? E a do pai, daí a minha esposa olhou, não, filha, se for tu ficar por causa do teu pai. Porque ela tem os aluguéis, né? É a holding, né? Então, tu dormindo, tu ganha. Ela bem assim, dormindo? Não. Ô pai, como é que funciona a tua? Eu já estou achando que a tua é melhor mesmo. Quer dizer, já beliscou para entender o que é. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando, cara, se ela achar que é tão fácil, como é que vai ser isso? Sim. Então, esse é o desafio, sabe? Esse equilíbrio. De equilibrar o que tu vai dar, o que tu dá... Como tu vai dar. Como tu vai dar, bem isso aí. Então, hoje, se tu falar como empreendedor, a gente montou uma construtora de galpão agora, eu nunca tinha feito uma casa de cachorro. Fiz o primeiro galpão e agora estou fazendo um de 40 mil metros. 40 mil metros em 12 meses, cara, é bastante coisa. Sabe? Uma vez, vou te cortar, isso me perdoa. Tu comentou comigo desse teu galpão, se tu colocasse as estacas alinhadas... É até Joinville. A quantidade de estaca que tem nisso. É porque a gente teve um desafio ali que o solo do Itajaí é um solo, para quem conhece um pouco de engenharia, é um solo muito ruim, né? Muito mole. Sim. E tem que botar peso em cima, né? Então, se tu não embasar bem a estaca, ela vai descer e o galpão ou cai ou afunda o piso. Sim. E o nosso foi 40 metros de estaca. E foi 2.200 estacas. Caramba. Então, se empilhar uma atrás da outra, vai daqui a Joinville de estaca. Só isso. Só isso. Então, eu acho que o meu maior desafio hoje como pai, assim, é nesse sentido, sabe? Equilibrar bem. Eu olho para eles, cara, que mundo que vai ficar
o mundo que eu vou deixar. Por um lado que eles vão sair na frente, já ter um negócio, mas ao mesmo tempo será que eles vão dar valor ao negócio? Porque teve toda uma conquista por trás, uma trajetória, um trabalho que para eles vai ter um caminho mais curto, mas como que eles vão gerir isso, né? Eu não culpo porque eles não precisavam vivenciar isso, Sim. né? Eu até queria que tivesse passado um pouco de trabalho na vida, mas infelizmente... Deve ser difícil isso pro foi pai, né? Foi mais leve, Sim. sabe? Eu até deixo, às vezes eu tiro um pouquinho de coisa, dou aqui e tal... Para ver, mas não, aquele castigo. Mas não é o suficiente que a gente apanhou, que tu apanhou, que o Marconi apanhou. Eles vão ter a responsabilidade da continuidade do negócio. Né? E que embora que seja muito mais difícil. A minha visão, esse é o problema. Porque quando tu não tem nada, tu faz a tua própria história, é tu que escreve. Sim. É muito fácil. Exato. Agora, ele continuar o teu livro é um peso que eu não queria para mim. Responsabilidade, claro. Sabe, eu não queria esse peso para mim. E logo eu não queria passar para eles, mas não tem como. Mas então eu todo dia assim que eu posso, eu sento e tento explicar, né? Como é que funcionam as coisas, o que vai ter Deus. Eu falei, irmão briga muito, né? Imagina, né? E eu falei para eles, vocês dois estão brigando muito, assim, ó. Quando tá brigando assim, vocês não vão, lá no final, vocês vão dividir tudo, vão ficar sem nada, hein? Então eu já dou um medinho para dizer, volta, se dão conta aí. Sim. Choque de realidade. Porque se brigar, alguém vai ficar com o negócio de vocês. Não vai ser vocês. Uhum. Então essa é a parte difícil que eu acho que o momento que eu estou passando, e o meu sogro e minha sogra são um casal muito equilibrado, sabe, cara? Eles construíram uma família assim que é quem conhece, convive, pode ter certeza que é surreal. E quem é o guru? Tu tem alguém que quando dá dor de barriga, Marconi, eu tinha 5, cara. Eu perdi 3. E sinceramente ainda não consegui repor, sabe? Eu tenho muito bem claro isso. Eu tenho 2 caras hoje que estão vivos. Que não é que é guru, sabe aquele cara assim que tu liga para ele, cara, tá sempre bom? Não, fica tranquilo. Mais ou menos o que eu fiz contigo. Vai dar certo, rapaz. Não, vai lá, se precisar tu volta. Mas não vai precisar. Cara, se o cara desse acredita, por que eu não vou acreditar? Então tu começa a tomar corpo e tomar conta e tu vai, né? Galgando. Mas eu tinha 5 caras muito fortes para mim, como amigo. Dinheiro nunca me deram, mas sempre me deram um ombro amigo, uma palavra, ou me considerava amigo. Então a tua responsabilidade já aumenta, que um cara de 70 anos chama tu de melhor amigo dele, não é fácil. Sim. Então eu perdi 3 desses caras e para mim foi muito difícil. E quando eu imaginei que eu podia perder o outro, eu comecei a chorar na frente dele. Porque eu sei que daqui a pouquinho ele vai, pela idade. E se eu já não repor 3 o tempo todo, eu vou repor o 4, cara. Sim. E sozinho então, eu não quero viver. Sim. Mas então tu tem também os teus... Tenho, todo mundo tem. Acho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem um exemplo a ser seguido, sabe, Marconi? Todo mundo. E a gente escolhe o exemplo, né? Tem um exemplo ruim, tem cara que escolhe o ruim. Mas é muito simples, tu consegue identificar o que é ruim e o que é bom para seguir. Sim. Ô Jailson, e teve em algum momento alguma negociação, algum cliente teu que te tirou do sério? Teve ou também um fato também com algum cliente que às vezes não foi a maior rentabilidade, mas que tu ajudou, que prosperou, ajudou ele a crescer também foi... Teve um que eu me lembro assim, eu devia ter 47 agora, tem uns 30. Eu fui buscar ele no aeroporto e a gente tinha fechado o negócio, na 101, um terreno, e ali perto até do Tecate. E ele veio, ele falou, um exemplo assim, né? Então eu pago lá 100 mil, está fechado, o cara queria um pouco mais, o cara estava meio apertado, 100 mil tem dado negócio. Quando eu cheguei na frente do terreno, que ele sentiu que o cara estava apertado, eu vou mandar só 70. Cara, eu já estava com dó do cara por 100. Eu falei para ele assim, cara, então o senhor abre a porta do meu carro, você vai ficar a pé aqui. Vou deixar a pé aqui, vou deixar a pé, nem para o aeroporto eu vou te levar. Tu vai a pé porque tu tem que aprender uma lição. Não pode matar o cara que já está quase morto. Aí ele olhou para mim, mas por que está falando isso? Porque eu não posso arrancar a pele de quem já não tem pele para tirar, cara. Para ter um bom negócio, com esse dinheiro, que é outro negócio, a vantagem também quando faz venda de imóvel alto, geralmente tu consegue capitalizar dinheiro para voltar, né? Sim. Por algum motivo. E eu me lembro que ele falou, não, cara, você tem razão e mantenha o que nós estamos acertados e só me leva no aeroporto. Não me deixa aqui que eu não sei nem chegar lá, né? Mais ou menos isso, Marcos. Mas esse cara me tirou do sério. Sem Waze, sem nada, né? Não, esse foi um dos caras que me tirou do sério, cara. Sim. Esse foi. E uma venda gratificante, algo que tu, de fato, conseguiu contribuir para alguém assim? Quando tu vende para uma família, né? Tu imagina, eu vendia muito Minha Casa Minha Vida, cara. E qualquer casa é um sonho. Não importa se a casa custa
50 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, marcou, falou, cadê ele? Pois, a minha esposa não quer sair da nossa casa. Isso é gratificante, né? Mas quanto vendiam minha casa, vendiam muito minha casa, minha vida para uma família. Às vezes o cara estava no aluguel, nunca imaginou que ia ter casa. Tu via assim, ele com os 2 filhinhos ali, se realizando, contando para o filho, o pai comprou a casa. Aquilo não tinha preço, sabe, cara? O pai dizendo para o filho, nós vamos ter um lar. Isso aí, isso é a maior gratificação que um corretor acho que pode ter, isso. Legal. E já estamos chegando na reta final do nosso episódio. Jailson, o que tu podes falar para quem está nos assistindo? Um livro, algo que tu podes recomendar para alguém que está de fato nos acompanhando? O primeiro livro que marcou assíduo. A minha vida foi Pai Rico, Pai Pobre, né? Esse livro que me impulsionou a comprar o escritório até, sabe? Sim, eu identifiquei ali, cara, isso é muito simples o raciocínio dele, né? Para quem já leu, sabe, muito simples. Mas é um guia a ser seguido. E eu gosto muito de biografia também. E de biografia, uma história de um brasileiro que poucos falam é o Barão de Mauá. Quase esse cara era para ser matéria de 4ª série, 8ª, 2º grau e faculdade, sabe? Alguma passagem especial? Toda marcando, porque tu imagina assim, por isso que eu acredito que a gente já nasce com um destino predestinado, sabe? Tu imagina que esse cara, o pai dele morreu, ele tinha 4 anos de idade, no Rio Grande do Sul, ele é do Rio Grande do Sul. E na época o filho homem, primeiramente, não sabia ler, escrever nem nada. Por quê? Porque era charque. Tu tinha que tocar vagado, voltar vagado e ganhar dinheiro com isso. O pai dele era um cara bem sucedido, foi morto numa emboscada, não sabe se por assalto ou por vingança. E a mãe dele ensinou matemática para ele, e a ler e escrever. E o tio dele, que era comerciante marítimo, buscava charque para vender no Rio de Janeiro. A mãe ia casar com outro cara, que na época também com terras, a mulher sozinha não podia ficar. Pediu para o tio levar ele para o Rio de Janeiro. Ele não aceita o filho do outro homem. Eu sozinho, assim, um homem dentro de casa, para cuidar das terras e para cuidar da gente, eu não posso ficar. Então, pediu para o irmão levar ele para o Rio de Janeiro. Ele chegou no Rio de Janeiro, o irmão trabalhava para um comerciante português, porque na época, eu não sabia, mas só podia ter comércio, só podia ser português, e a moeda só podia ser internacional, só podia ser libra esterlina. A Receita Federal dos ingleses, né? E esse cara, com 14 anos, ele fundou o Banco do Brasil. Quase ninguém sabe disso. Caramba, não sabia não. Quase ninguém sabe. Porque ele começou atrás do balcão e começou a entender livro caixa. O português começou a ensinar ele. Vou fazer, sabe matemática? Sei. Mas olha só, qual é a chance de um cara saber matemática? Quer dizer, o universo e o destino já sabiam que ele ia chegar no Rio de Janeiro e precisava de português e matemática. Não tem outra explicação. Né? É Deus? Pode ser Deus. É Deus, deve ser Deus, deve ser o... Creia no que tu quer crer, mas alguma coisa já sabia que ele tinha que saber isso para chegar no Rio de Janeiro. Então os acontecimentos foram acontecendo. E ele aprendeu o livro caixa, enfim. Ele deixou e perguntou para o cara, o senhor está quebrando, qual é o teu sonho? Ficar com a minha fazenda. Daí ele conseguiu, com 12 anos, negociou tudo com os devedores, com os credores, e deixou a fazenda para o cara. E o cara perguntou para ele, o que tu queres? Eu quero aquelas ações que o senhor tem do Banco do Brasil. Aí o cara falou, aquele banco está falido, o que tu quer daquilo ali? Não, eu queria, que é título portador. E ele, com 14 anos, foi na reunião de abertura do Banco do Brasil. Pô, que legal. E esse cara, para te ver, ele que fundou a Estrada de Ferro, né? Isso aí todo mundo sabe. O cabo submarino foi ele que botou. A iluminação no Rio de Janeiro foi ele que fez. O estaleiro Mauá foi ele que fez para levar... Tipo, hoje, um container para dentro do Amazonas, ele tinha a ideia de navegar pelos rios, fazer hidrovia já naquela época, tu imagina o cara. Visionário. Fora do seu tempo. E a guerra do Uruguai com a Argentina, foi ele que bancou. Tanto que a divisa do Uruguai era toda dele, a Receita Federal. Você imagina, cara, numa vida o cara fazer tudo isso? Então é um livro que eu digo para todo mundo dever de ler, porque tu vê o que é persistência, o que é o cara bater nas tuas costas, te abraçar e depois dar uma punhalada, que aconteceu com ele. Então tu vê todos esses cenários na vida real, que eu digo, aí volta a empolgação. Cara, se alguém te dá uma punhalada pelas costas, tu não consegue caminhar e se levantar. Né? Então esse livro para mim é um livro de cabeceira, sabe? E Jailson, se tu pudesse reencontrar uma pessoa, viva ou morta, quem seria e o que tu perguntaria para essa pessoa? O que tu gostaria, eventualmente, de ouvir dessa pessoa? Cara, então, talvez um desses 3 que foram, né? Digamos, né? Mas se eu falar o nome de um,
seria muito ingratidão minha, né? Que os 3 foram muito importantes. Mas para qualquer um dos 3 eu perguntaria ou como é que é o outro lado. Sim. Se acontecer, tu me conta. Mas é que eu não Próximo quero ir. episódio, então, eu quero ir, mas para por aí também. vamos fazer outro episódio aí, né? Mas, cara, eu não ia perguntar, eu acho. Eu ia agradecer, eu agradeci muito a eles, mas eu acho que eu ia continuar agradecendo o pouco tempo que eu tivesse com eles, sabe? Tudo que eles fizeram por mim, cara. Certo. Tudo, sem exceção. Não sei se nós já estamos acabando, mas vou fazer uma última pergunta. Fica à vontade. Se tu pudesse deixar uma mensagem para os teus filhos, mas eles só pudessem ver daqui a 15 anos, 20 anos essa mensagem, o que tu diria? Que eu amo eles, cara. Acho que essa é a mensagem que eu tento passar e falar todo dia. Que eu amo a minha família, a minha esposa, né? Que o lar não se faz sozinho, né? Sim. Muito mais pela mulher do que por ti até, né? A mulher é muito mais polivalente, né? Mas eu acho que era esse recado que eles tivessem com muita intensidade o quanto eu amo a minha família, cara. Acho que era isso, sabe? Talvez eu não consiga passar, porque a gente não teve isso muito forte. Sim. É mais difícil para ti se abrir e passar, né? Mas eu queria deixar, se eu pudesse deixar assim, um sentimento, ó, chego perto do meu pai, eu sei que ele me ama, chego perto da minha esposa, eu sei que ele me ama. Acho que era isso que eu queria deixar. Bom, isso aqui não é o Itaú, mas acho que só faltava você, tá? Olha, pessoal, não sei se já está terminando, mas eu quero agradecer aí foi muito bacana, tá? Muito leve. Foi tranquilo? Porra, eu não esperava assim, não por vocês, por mim Sim, mesmo, sim, né? sim, que a sim. gente fala no dia a dia, numa roda é muito fácil, né? Agora Aqui com uma câmera, um é microfone. muito difícil, né? Então, tem que medir as palavras, talvez eu falei demais, Sim. né? Falei coisa que não devia, falei coisa que era mentira, enfim. Podcast aceita tudo. Não é a câmera da verdade, não te preocupe. Não dá choque, né? Não dá choque. Mas eu queria dizer parabéns aí pelo podcast, sabe? Eu imagino a realização de vocês em poder ajudar as pessoas, né? A ouvirem outras, né? Sim, sim. Que imagino quantas soluções não passam por aqui, que o cara que está em casa escuta e diz, cara, eu já passei por isso. E se alguém saiu, eu vou sair também. Exatamente. É isso aí. Né? Esse é o legado que o Contas e Contos quer deixar para quem nos acompanha. É, de fato, trazer pessoas, personalidades que já passaram por histórias, por trajetórias como a sua, como a do Marconi também já veio aqui, e poder contribuir para aquele que está chegando, de fato, né? Eu acho que isso é um legado que a gente tem que deixar para a nossa vida. A gente, vocês, né, também são inspirações, batalharam tanto para chegar onde estão e por que não também ajudar e só para finalizar, né, uma brincadeira que eu conto, qual é o segredo do sucesso, né? Eu acho que eu falei para o Marconi, eu sempre brinco, né? Eu tive 4 dádivas divinas. Eu fui um cara condenado ao sucesso, né? Eu sempre brinco, porque com essas 4 dádivas não tinha como dar errado. O Marconi vai faltar umas 3, mas tu já tens mais 2 aqui. Eu sempre brinco, né? Eu nasci olho azul e alto. Na dúvida é bonito, né? O cara chega lá, né? Mas pode ser, chega, porra, o cara é feio, mas tudo bem, mas quem tu imaginou? Imaginei o Bebê Johnson, cara. Não pode. Pega ele no aeroporto, quase 1,90 m, olho azul. Porra, deve ser bonitão, cara. Vai ser fácil de ver, né? Então, 2 dádivas divinas, né? Sim. A primeira expectativa que se cria já era boa. A terceira, o sobrenome é alemão. Bota no paredão ali, contrata. Tem um chinês, americano, um iugoslavo e um alemãozinho. Pega quem? Pega o alemão, né? Entrega, trabalha e não mente, né? É reloginho, né? E, pô, já tá, a terceira tá boa, né? E a quarta, que todo mundo reclama, que eu nunca reclamei, foi ter nascido pobre. Por quê? Porque todo cara com grana quer ajudar um pobrezinho, cara. Isso. Porque ele quer devolver pro mundo o que o mundo deu para ele. E às vezes eu via muito amigo meu reclamar, pô, você nasceu pobre. Cara, rapaz, o esforço é menor. Só tem que chegar uma hora antes e uma hora depois. Eles vão olhar para ti, fica tranquilo. Eles não vão olhar o filho do rico. Ó, tem uma vaga de emprego melhorzinha aqui, dá para quem? Dá pro filho do fulano lá, que o pai dele é o vice-presidente. Porra, dá pro rapaz ali, coitado, cara. Pô, se esforça pra cacete, olha só, vamos ajudar esse cara, né? Então, o mundo quer devolver o que deram para ele, cara. Sim. Eu entendi aquilo muito cedo. Eu falei, pô, não tinha como dar errado com essas 4 dadas divinas aqui, cara. É tiro certo, né, Marconi? E ainda fez implante, tá? Eu não vou falar, Marconi. Pra ver se melhora, Bom, queria agradecer, sabe, pelo convite, sabe? É a primeira vez que eu participo desse lado da mesa. Do outro lado, eu só estive 2 vezes, né? Logicamente, participando com o Eduardo, tá? E me sinto lisonjeado, sabe, pela oportunidade, sabe, de estar com pessoas aqui que, enfim, que eu tenho como admiração e respeito enorme, sabe?
Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, Dudu. Eu que agradeço, né, vocês dois por estarem dividindo aqui a mesa comigo. É um prazer. Marconi, sinta-se à vontade em casa para estar presente aqui novamente em outros episódios. E assim como o Jailson também, depois no próximo episódio que ele está devendo aí uma... Esse da outro lado. O Ghost. Não. No outro lado eu vou estar nesse aqui agora. Eu acho que tu podia levar de praxe, viu? Quem senta aqui, um dia pode sentar ali também, cara. Pode ser. Na próxima podemos estar em 3 desse lado e o cara só aqui. Vamos metralhar esse cara. E vamos metralhar o cara. É verdade. Mas, pessoal, olha, parabéns, tá? Eu acho que queria agradecer toda a equipe aí também que foi contagiante, né? Deram uma atenção especial para mim, pelo menos. E Marconi, cara, de coração, parabéns, tá? Obrigado, sabe que eu sou teu fã, né, cara? Obrigado. Te admiro muito como pai, como amigo, como profissional, né? E Eduardo, parabéns, cara. Obrigado. Olha, show de Portas bola, abertas. tá? O que tu precisar aí, se eu puder te ajudar de alguma forma, a porta certeza. escancarada sempre. Tá certo. Bom, Muito pessoal, obrigado. um abraço. Pessoal, se você quer conhecer histórias brilhantes, assim como a do Jailson, assim como a do Marconi, não deixe de seguir o Contas e Contos no Instagram e também fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube. Pessoal, um forte abraço e até o próximo episódio. Fechou?